Galera do PDT, que prazer estar aqui de novo. Passaram-se 4 anos e nós retornamos com o módulo Oratória. Aliás, eu quero aproveitar aqui e agradecer o Ricardo, o Leonardo e os executivos da UNB que me permitiram, me concederam esta oportunidade de compartilhar conhecimentos. E sabes que nesse compartilhar de conhecimentos foram mais de 40 mil acessos, foram 37 mil downloads, ou seja, 37 mil pessoas assistiram, gostaram e trouxeram para a sua prática de cotidiano político a nossa aula de oratória básica. Então, assim, vamos desconsiderar a questão aula e vamos conversar. Você que é candidato e eu que sou instrutor. E a gente, nessa troca de experiências, nessa sinergia, vai abordar nesses próximos minutos o que é e a importância que tem a oratória dentro do contexto político-eleitoral, com foco nas eleições, agora municipais, mas que servem também para as eleições de deputado estadual, de federal, de senador e quem sabe até de presidente. Que a gente tem visto por aí ultimamente de candidatos que se apresentam que não têm o menor conhecimento, a menor noção daquilo que vão expor. Vamos começar pelo básico do básico do básico. Afinal de contas, o que é oratória? É uma arte? É uma facilidade ou é uma ferramenta imprescindível para quem quer falar em público com desenvoltura? Estou trazendo para cá a minha experiência de 3 décadas de rádio, jornal e televisão. A minha experiência para compartilhar com vocês de ter instruído muitos pré-candidatos. Alguns se elegeram e como resultado prático dessa nossa aula anterior, nós tivemos aí pelo menos 50 vereadores que testemunharam para a nossa Fundação Brizola Pasqualini que foi de grande valia as noções básicas de oratória que passamos na aula anterior. Então a gente não quer ser responsável por nenhuma candidatura, mas apenas facilitador de todo esse processo, de toda essa caminhada rumo ao seu cargo, o cargo que você sonha. Oratória, portanto, é, na verdadeira acepção da palavra, uma forma de poder falar com desenvoltura, de modo equilibrado, mas há um conceito específico para isso que a gente mostra agora. Oratória é a arte de falar em público de modo eloquente, informar, influenciar, entreter os ouvintes. Um conjunto de regras e técnicas adequadas que num discurso fazem destacar a fluência e a percepção de uma pessoa e seu poder de convencimento. Cá para nós, hein? Se você não consegue convencer uma pessoa daquilo que você é, de quem você é e o que você propõe ser enquanto candidato, começa errado, né? Então tenha em mente isso, que o fundamento básico da oratória é o poder de convencer as pessoas. À medida em que você consegue convencer 1, 2, 10, 5, 100 pessoas, meio caminho andado. Então imagine-se num mar de gente, imagine aqui, vamos para nós aqui. Imagine Ivete Sangalo com 100 mil pessoas à sua frente, tendo um playlist enorme para debulhar, né? Um playlist enorme para cumprir e ter que, além de levar toda a sua energia, trazer esse público de forma que ele se sinta, ou que ela sinta, que o público esteja no palco junto com ela. Isso nada mais é do que dinâmica, treinamento, determinação. Oratória não é diferente no palanque quanto num palco de show. É o domínio do público. Eu tenho nas nossas aulas e nos nossos seminários orientado vocês a fazerem uma demarcação de território. E nessa demarcação escolham uma pessoa na sua direita, escolham uma na sua esquerda e uma no centro. E comece a fazer o exercício deste movimento aqui. Ora para cá, ora para cá. Você começa a ter esse domínio, essa meia-lua. Quando você concluir essa meia-lua, na terceira tentativa, você vai estar tranquilamente afinado e muito mais à vontade. Se você acha que isso pode ser uma mera bobagemzinha ou um caprichozinho de origem técnica, experimente fazer em casa. Se você tem 4 filhos, põe a sua mulher na sua frente. Põe um filho de um lado e um filho do outro. E fale o que você quiser. Esbanje o verbo, ali você tem um público de 3 pessoas, mas esse exercício da meia-lua é fundamental, pelo menos você vai ter o primeiro passo do que é oratória no que diz respeito a domínio de público.
Vocês vão perceber que essa aula neste ano vai ser um pouquinho mais técnica, um pouco mais aprofundada, sem perder o foco da praticidade. Tá? Para que a gente possa ter assim, uma noção muito importante daquilo que a gente está fazendo aqui. E para que a gente possa ter essa noção mais próxima do que é classificado como exato, vamos voltar no tempo. E nós vamos à Grécia. Vamos a um tempo antes de Cristo. A prática da oratória vem da Grécia Antiga. Para um orador romano, oratória era pré-requisito para sua permanência em qualquer posto. A facilidade de se expressar era considerada uma importante habilidade para a vida pública e privada. Talvez por isso, até hoje, os romanos considerem ícones na oratória Aristóteles e Cícero. Interessante que Aristóteles tinha dificuldade de falar, tinha dificuldade de se expressar. E a dificuldade que Aristóteles tinha, conta a história, era exatamente igual àquela que muitos de vocês têm e que eu tenho, que está guardada em mim e que eu hoje consigo administrar. Eu sou gago, vocês sabem disso. E na aula anterior, eu já disse isso e muita gente diz, poxa vida, você é gago. Sim, mas hoje eu falo para 70 milhões de pessoas todos os dias ao vivo na Voz do Brasil. Para corrigir tudo isso, foi preciso muita paciência, muito foco, muita determinação. Foi preciso adotar uma técnica específica e cada um escolhe a sua. Vocês vão entender no transcorrer dessa aula que não existe fórmula mágica para deixar de ser gago, para perder a gagueira. Não, você vai perder com o tempo e a partir do momento que você conseguir se auto-administrar, certo? Então, é muito simples. Aristóteles tinha isso e conta a história que Aristóteles acabou perdendo isso com o tempo, encontrando a sua forma e se tornando o maior ou um dos maiores oradores de todos os tempos. A propósito disso, antes da gente chegar em Aristóteles, tem elementos básicos que são fundamentais para que você consiga entender a importância que tem a oratória na vida política de um candidato. Vamos para a tela? Vamos saber que itens são esses, que fundamentos são esses e a importância que cada um deles tem? Na oratória, existem elementos básicos que norteiam sua condução e pela qual é possível entender melhor como se dá, como se pratica e como se fundamentam os seus conceitos. O primeiro deles é quem diz. O segundo, o que diz. O terceiro, a quem diz. O quarto, por que meio diz. E o quinto, de que forma. Vamos tentar fazer aqui um resumo, para que não fique muito longo, item por item desses 5 que acabamos de citar. O primeiro deles é quem diz. Quem diz alguma coisa precisa ser entendido. Então você precisa muito saber o que vai dizer. Você precisa ter o seu discurso afinado. Olha, eu estou saindo para uma reunião num centro comunitário, eu estou indo para uma reunião na casa de um correligionário e eu sei exatamente o que eu vou falar. Se você não souber, esteja preparado para ouvir. E se mesmo ao ouvir não tiver resposta, não invente, não dê resposta. Segundo item, o que diz? Nesse aspecto, a gente se refere ao seguinte: você chegou na casa do Rafael, o seu Rafael mora lá no bairro, etc e tal, e ele lhe chamou para uma conversa. Ele quer conhecer melhor o candidato, quer conhecer melhor suas propostas, quer saber melhor das suas, como diria meu pai, as suas intenções. Vamos lá então. Primeiro passo, ouça o que o Rafael vai dizer. Primeiro passo, ouça o que o Rafael vai dizer, porque aquilo que está dentro dele, que é a extração do sentimento pessoal e particular dele e da família, é que vão nortear a sua resposta. Então você tem que estar focado e prestar muita atenção naquilo que o seu interlocutor está dizendo, tá? Isso é fundamental. Vamos para o terceiro item. No terceiro item a gente classificou o a quem diz. Quem lhe chama na casa ou no centro comunitário e que quer lhe ouvir, naturalmente ele vai nutrido de uma certa ansiedade. A ansiedade do seu ouvinte não pode ser maior do que a sua. Então você tem que quebrar essas barreiras. E a gente quebra barreiras numa forma muito simples.
Às vezes a gente se sente tão à vontade, mas tão à vontade ao chegar num lugar, que esquece o básico, né? Opa, tudo bem? Tem candidato, eu já vi muito candidato que chega numa comunidade e parece que é o rei que está chegando, né? Está chegando lá o rei Pelé, só falta a coroa. Às vezes a coroa está do lado, mas tudo bem. Mas só falta a coroa de rei. Porque ele chegou lá como o todo-poderoso, sentou na mesa, só falta botar as duas mãos assim. E aí, galera, como é que a gente faz? Qual é o básico disso? Você que é pré-candidato. Não lhe custará nada, nada, absolutamente nada, sentar e conversar. Como vai? Tudo bem? Seu fulano, dona Maria, seu José, seu Pedro, né? Se tiver uma criança, faça um carinho na criança. Pai e mãe adoram isso. Atenção com as crianças. Brizola já dizia que as crianças são o futuro do país, são o futuro da nação e está cada vez mais comprovado. Por isso que a gente sustenta no PDT que o Brizola vive, porque as suas ideias, em tese, continuam em voga até hoje. Então, depois que você fizer toda essa cerimônia, que vai lhe ajudar muito a quebrar as barreiras que ali existem, você vai sentar à mesa. Mas não me pratique, por favor, a indelicadeza de chegar num local onde as pessoas estão lhe esperando e passar direto à mesa, onde você vai sentar e lá esperar ser cumprimentado. Já começa a perder a eleição ali. O quarto item que a gente elencou aqui para discutir com vocês e trazer como fundamentos da oratória é: por que meio? Como é que você chegou ali? Como é que você está nessa reunião? Quem lhe chamou, quem lhe intimou, quem lhe conduziu? Quando você sentar à mesa para ouvir as pessoas, e aí vem o cumprimento coletivo, porque o individual você já fez. O individual você já cumprimentou o Pedro, José, a Maria, o Paulo, o Rafael, o Marcelo, o Márcio, né? Já paparicou a criança. Se tiver um idoso, e aí, vovô, tudo bem? Ó, entenda uma coisa. Os idosos não gostam muito de serem chamados de velhos e velhas. Muito menos de idoso. Só de chamar o vovô e a vovó, às vezes não pega bem. Você pode trocar por lindão, lindona, nono, nona, para quem está na colônia italiana. Ou então vai lá e senta e dá um abraço afetuoso. Que bom lhe ver, como é que está a saúde, como é que está a vida, está boa? Não pergunte nunca a idade desse cidadão e dessa cidadã. Geralmente as mulheres, as senhoras, são mais vaidosas. Ninguém gosta de dizer que idade tem. Mas todo mundo gosta quando alguém se preocupa com a saúde. Tá? Todo mundo gosta disso. Então tenha em mente, como é que está a saúde, vovô? Tudo bem? Está tudo certo aí? É claro que esteja preparado para que ele vá reclamar, vá fazer uma choromela no seu ombro, porque a saúde no Brasil passa por maus bocados. Mas isso faz parte do jogo. Você está ali exatamente para isso. Mesmo que você não esteja concorrendo a ministro da Saúde, esteja concorrendo a vaga de vereador ou prefeito, você vai ter que ouvir por ele. Naquele momento você vai exercer esse papel. E o nosso último item é: de que forma eu vou me expressar para essas pessoas que estão me aguardando. Fundamento básico, preste atenção aí, ó. Para tudo que está fazendo, preste atenção. Respira. Respira. Você acha que a gente, ministrando essa aula aqui, não está suando aqui no estúdio? Claro que está. Claro que está. O suor é o primeiro sintoma de que você precisa respirar. Vamos pegar um exemplo bem básico. Você faz um esforço físico qualquer, e você chega esbaforido. Qual é a primeira coisa que você faz? Pede um copo d'água? Não, filho, primeiro você respira. Respira fundo. Outro exemplo, você vai no seu médico de confiança. Seja ele o especialista em rim, coração, pulmão, neuro. Você vai no seu clínico geral. Ele te ouve, pede para você sentar naquela caminha, certo? Que é a maca. E a primeira coisa que ele pede para você fazer, depois que ele pedir para deitar, e às vezes até antes, respira. Porque a respiração é tudo. Quando você está no auge da sua adrenalina, da sua preocupação, da sua tensão nervosa, não há nada melhor que respirar. Eu estava assistindo um dia desses um treino de uma modalidade que vai agora para os Jogos
Jogos no Rio 2016. E uma das atividades esportivas que mais chama atenção pela respiração é o salto com vara. Primeiro que você tem que ter um impulso enorme, exige uma concentração gigantesca. E a única forma que você tem de concentrar é respirar. Vou pegar um terceiro ou quarto exemplo. Lembra do Oscar no basquete? O cara está aqui, ó. O Oscar era o cara, né? Tiro livre. O que o jogador de basquete vai fazer primeiro? É respirar. Então, se o cara do hóquei, do basquete, o professor, e o nadador, o médico te manda respirar, por que você não vai respirar quando sentar na mesa para conversar com os seus ouvintes? Respire fundo. Claro que não precisa respirar a ponto de mostrar um barrigão igual ao meu. Não precisa expor isso, mas se tiver um copo d'água, tome a sua água com toda tranquilidade. Eu estou com a agenda apertada, Paulo, mas eu tenho 15 minutos para estar ali. 15 minutos que esperem. Os 15 minutos que esperem, você está ali, tem que estar concentrado. Então o que você vai fazer? Pega a sua água, dá uma olhada básica. Quando você levantar a cabeça para dar uma olhadinha no público e você voltar, você vai ver que está todo mundo quieto, prestando atenção em você. Então, para você ser ouvido primeiro, você tem que despertar a atenção das pessoas. Orador que se preza faz com que as pessoas entendam o que ele quer dizer. Por mais que ele esteja com dificuldade de se expressar. Mas o orador, o primeiro passo para uma boa fala é você fazer com que as pessoas te ouçam. Lembram que na aula anterior, ou na videoaula anterior, a gente trabalhou nesse quesito de convencer as pessoas? Um fundamento que é importantíssimo. No futebol, um bom batedor de falta, um bom cobrador de escanteio, um goleiro que bate bem um tiro de meta, ele só faz isso porque ele treinou exaustivamente. O Zico não nasceu batendo falta daquele jeito, nem o Petkovic, ou qualquer um outro batedor de falta com precisão. Isso é resultado de treinamento, de foco, de ser uma pessoa focada naquilo que vai fazer. Então tenha com você uma coisa que é básica. Eu estou aqui para ouvir as pessoas. Eu estou muito mais para ouvir do que para falar. Então, eu, candidato, tenho que estar tranquilo. Então, você entrou, cumprimentou as pessoas, quebrou a primeira barreira, você chegou com seus convidados. Nunca deixe, por exemplo, que o líder da comunidade esteja atrás de você. Peça para ele ir na sua frente, ele vai abrir caminho, mas você vai cumprimentar primeiro. Se ele resolver te apresentar, esse é o fulano, nosso candidato a vereador, nosso futuro prefeito. Comece a trabalhar na cabeça dessas pessoas que estão diretamente com você. Não, o nosso candidato, não, o nosso vereador. O nosso prefeito, o nosso deputado aqui. O nosso senador, né? Bonito encher a boca de nosso senador. Né? Não é assim que fazem numa campanha de majoritária, quando o camarada diz, está chegando aqui o nosso governador. Né? Há uma orientação, inclusive, para animadores de palco, para comício, de não dizerem mais, vem aí o nosso futuro governador. Não, vem aí o nosso governador. Então, se toda essa gama de pessoas adequa uma técnica para si, e sempre pensando no não vou ser eu, já sou, adote a você também. Chegou o vereador, então você entrou no salão ou na casa, no salão comunitário ou na residência, né? Cumprimentou as pessoas, vou recapitular, cumprimentou as pessoas, o Pedro, o João, o Joaquim, o José, o Manuel, encontrou um casal de idosos, o que você vai fazer? E aí, vovô, vovó, como é que está a saúde? Está bem? Que bom lhe ver bonita, está com a pele bonita, está com a pele boa. Encontrou a criança, o que vai fazer? Que lindinho, como é que se chama? Vai ser artista, hein? Comece a dominar o seu público a partir dessas pequenas coisas, que numa campanha a gente acha que não é importante, mas é fundamental. Aí você passou por esse corredor, foi para a mesa. Sentou à mesa, a primeira coisa que fez, respira, né? Porque ali você vai precisar de muito fôlego. Você vai ouvir cobras e lagartos, porque vão dizer para você o seguinte, olha, outros candidatos já passaram por aqui e prometeram a mesma coisa, e aí? Você vai fazer o que de diferente dos outros?
Você já pensou se você não respirou, não tiver um copo d'água ali para tomar, a boca fica seca? Faz parte. Então você tem que ter tranquilidade. Esses 5 requisitos que a gente colocou aqui na tela, eles são fundamentais ser levados a sério. Então, para a gente recapitular aqui na tela, quem diz, o que diz, a quem diz, por que meio e de que forma. E não esqueça de uma coisa, tá? No nosso caderno de instrução, onde está o módulo oratória, há um conceito que é fundamental que eu faço questão de transcrever para vocês aqui na tela, para anotarem e não esquecerem. Bons oradores são aqueles capazes de alterar as emoções dos seus ouvintes e não apenas informá-los. Entre as personalidades que ficaram famosas pelos dotes como grandes oradores estão Demóstenes e Cícero. Já falei isso antes, né? Mas eu quero focar no Demóstenes, porque tem uma história que é muito comum aquilo que você pode estar enfrentando, que é a dificuldade de falar em público e que é o conteúdo básico desta nossa videoaula. Segundo a mitologia grega, Demóstenes perdeu o pai logo aos 7 anos de idade e viu sua herança roubada por seus tutores. Durante sua infância, assistiu a um julgamento no qual um orador chamado Calistrato, um desempenho brilhante e com uma brilhante defesa, conseguiu reverter o resultado que lhe era desfavorável. Ele então invejou a glória do orador ao ver a multidão escoltá-lo e cumprimentá-lo. Ficou ainda mais impressionado com o poder da palavra e a fluência oral que parecia capaz de mudar todo o cenário de um julgamento como se num passe de mágica. Alimentou ali a esperança de se tornar um grande orador. Porém, esbarrava neste sonho pessoal devido à sua gagueira. Conta-se que a força da perseverança de Demóstenes fez com que ele superasse a gaguez, declamando poemas enquanto corria na praia contra o vento e ainda falando com seixos na boca. Não em pouco tempo, mas encontrando em si mesmo ferramentas capazes de driblar as dificuldades e a partir de enorme esforço pessoal, Demóstenes venceu a gagueira e se tornou o maior orador da história. Depois de conhecer a história, um pouco da história de Demóstenes, nessa narrativa que a gente apresentou aqui, com a mixagem de fotos, imagens, para que Demóstenes não saia da sua cabeça, e se o seu nome enquanto candidato a prefeito ou vereador for Demóstenes, está aí a dica, né? Então tem uma coisa que é fundamental assim a gente deixar claro. Existem algumas técnicas que muita gente diz, para falar em público, para perder o medo de falar, tem que atravessar uma caneta na boca, tem que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Meu filho, minha filha, por favor. Os tempos mudaram. Tem um livro que eu lanço ainda nesse ano, que chama-se O Mundo Mudou. E você, quando vai mudar? Eu te traz conceitos de tecnologia e essa nova plataforma de trabalho hoje, tudo depende da internet, tudo passa pela internet, tudo passa pelo Facebook, pelo WhatsApp e por aí afora. Né? A gente traz esse conceito todo. Então eu lhe pergunto o seguinte, aquela história da caneta atravessada na boca, que muita gente achava que era bacana fazer, e aí colocava uma bacia embaixo da boca, né? Você sentava numa cadeira, botava um lápis, uma caneta atravessada e ficava babando ali. Isso não resolve nada. Esquece, tá? Não resolve. Você pode fazer isso, pode até, digamos assim, nós temos uma dificuldade, tá? Isso aqui, gente, ó, é um carrinho que tem tempo de validade. À medida que o tempo vai passando, esse setor aqui, ó, ele vai travando. Por que quando a gente dá uma gargalhada, isso aqui solta? Porque todo esse músculo facial trabalha. E às vezes você é tão tímido, tão introspectivo, que na hora de dar um cumprimento a alguém, e aí fulano, como vai, tudo bem? Oi. Quando você disse oi, ó, tudo fechadinho. Ô, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, vamos quebrar isso? Vamos quebrar isso? Simples, prático. Fulano vem e aí, fulano, como vai? Pô, tudo bem, tudo certo. Olha a diferença. Você abriu isso aqui. Então você não precisa de uma caneta atravessada na boca para abrir isso aqui. Abra a sua boca. Quando a gente quer emagrecer, a gente não fecha a boca? Então, esquecendo o seu emagrecimento, né, você precisa falar. Abra a sua boca. Põe para fora.
Há quem faça uso de algumas técnicas que são diferenciadas e que ajudam também e que são muito bem aplicadas no canto. Eu fiz canto coral durante muito tempo e o aquecimento vocal ele é fundamental. Então, você não vai estar fora da casinha, nem viajando na maionese, como diz o pessoal lá no sul, quando um pouco antes de começar a falar, você vai para uma entrevista, vai para um ambiente que você vai ter que se manifestar, concentra, vai lá, concentra, respira fundo, né? E se quiser falar para você mesmo, é interessante. Porque na maioria das vezes, a gente não consegue gostar do timbre de voz que a gente tem. E eu vou entrar num outro campo, tá? Talvez até fugindo disso aqui, mas aproveitando a deixa. De 10 pessoas, 8 não gostam do seu tom ou do seu timbre de voz. Mas meu filho, minha filha, meu companheiro e minha companheira, se você não gosta da sua voz, por que você quer que os outros gostem? Por que os outros têm que gostar, têm que parar e têm que te ouvir? Então comece a fazer primeiro o autoexercício. Olha para mim aqui, Rafael, esse canto de parede aqui, tá? Você tem aqui um canto de parede, ó. E você vai colocar sua cabeça exatamente aqui, no canto dessa parede. Essas duas paredes, você vai estar com a cabeça assim, você vai conseguir se ouvir, tá? Você vai se ouvir. E ali você vai disciplinar o seu grave, o seu agudo, o seu médio. Imagine que você vai fazer um discurso ou uma entrevista na emissora de rádio. O cara vai chegar lá e vai te colocar um fone no ouvido. E você não está preparado para ouvir a sua voz. Hã? Como é que faz? Começa a treinar em casa. Olá, bom dia. Vamos imaginar que a sua entrevista seja de manhã. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, seus ouvintes. Prazer estar aqui. Bom, você está se ouvindo numa caixa sonora aqui. Então você agora saia desse universo do rádio e vá para uma conversa na casa das pessoas. Em que você ouviu toda a família, você está sentado à mesa, respirou, tomou um copo d'água, ouviu todas as perguntas. E você não vai se dirigir a eles sentado, né? Você vai levantar. E quando você levanta, naturalmente, é natural que você sinta, pelo fato de estar num plano um pouco maior, um pouco mais elevado, você vai sentir as pessoas ali embaixo. É natural que a tua mão fique suada, que o suor comece a escorrer aqui atrás, é natural. E que você fique muito mais apreensivo do que já estava. Lembra daquela história da meia-lua? Que eu disse aqui, 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 e no terceiro movimento você está completamente adaptado. Se nessa família tiver 4, 5, 6 pessoas, grave o nome de uma pessoa. Uma. Se puder 2, ótimo. E quando for se dirigir ao público que está ali, não é Maria? Olha, está vendo a Maria aqui prestigiando a gente, muito obrigado por estar aqui, eu não sabia que tu era da família, Maria. Viu que você quebrou? Está todo mundo assim, ó, louco para te ouvir. E a Maria está ali, né? É da família, ela está tão impactada quanto você, porque está recebendo o vereador, está vendo, quem sabe, o futuro prefeito. Aí você fala, não sabia que a Maria era da família. Eu conheço a Maria, sim, já há bastante tempo. Aliás, a Maria me conhece. E se você disser isso, fulano me conhece, quebra outra barreira, a barreira da ansiedade. E você vai ver como vai se sentir muito mais, mas muito mais à vontade. Tá? Então, assim, ó, tem algumas coisinhas que são básicas, que são técnicas, sim, mas que são muito caseiras e práticas e muito fáceis de serem aplicadas. Então a gente tem que prestar atenção em tudo isso. Então, quando a gente elencou aqueles 5 itens ali, eu quero reforçar agora com outros que sustentam aquilo que nos remete ao que nós citamos com relação a Demóstenes. Comunicação tem segredo? Tem não. Comunicação tem técnica. Vamos saber por quê? Quando você começar a se descobrir, naturalmente vai encontrar por si mesmo a técnica adequada para superar as suas limitações. Cumpra à risca e dedique o máximo que puder a fazer com que dê certo. O que eu quero dizer com isso aqui? Tudo que a gente trouxe até agora foi a forma mais prática de se dirigir ao público. Mas você percebeu que tem que ter persistência.
Então, você tem que ser persistente nisso. Isso é fundamental. Esse passo 1, ele é decisivo na sua trajetória. Vamos para o 2. Tem alguma chave para enfrentar o medo? Tem não. Tem não. Mas tem uma coisa chamada preparação. Vamos saber por quê? Você já deve ter percebido ou já ouvido de alguém aquela justificativa de que nada adianta confiar em Deus se você não faz a sua parte, que é única e tão somente rezar. A única forma de enfrentar o medo é se preparar. O treinamento é fundamental. Ao treinar, você erra. Se errou e não gostou, repita e faça isso tantas quantas vezes forem necessárias para que chegue à perfeição. Sabe aquela história do errar é humano, perdoar é divino? Errar é humano, perdoar depende de quem está te ouvindo e o cara pode não te perdoar. Então treine, prepare-se. Eu falei agora há pouco da questão dos Jogos Olímpicos, não é? E citei a questão do salto com vara, que a perfeição daquela menina, a distância que essa menina faz, aquela menina russa, isso é treinamento. Nesse aspecto, lembre do cobrador de falta do seu time, é treinamento. E os caras, quando perdem pênalti, é também porque não treinaram. Vamos para o próximo? A gente saiu do Natal e do Ano Novo onde comeu demais. Vem para o Carnaval onde bebeu demais. E agora vai para uma campanha eleitoral. Então é natural que a gente vá encarar essa campanha acima do peso. E às vezes não se consegue perder isso para ficar bonito, né? Bonito ou bonita. Assim como vocês mulheres retocam a maquiagem para ficarem mais lindas do que já são. Assim como vocês homens têm a recomendação e seguem a risca de que é preciso fazer a barba, tirar o bigode, ou se mantiver o bigode, pelo menos aparadinho, né? E o homem tem que quebrar esse preconceito de que não pode mexer na sobrancelha, tem que mexer. Tem muito candidato que vai fazer foto, parece duas barbatanas de barata ali, né? Corta aquilo ali. Cortar aquele fio a mais não vai te tornar menos homem do que você já é. E se tiver que fazer a sobrancelha, faça. E aí, o que tem? Você vai deixar de ser homem por isso? E garanto que as tuas eleitoras vão perceber que você está diferente, né? Claro que algumas vão te achar moderninho demais, mas não faz mal não. Sabe aquele líder político que dizia, falem mal de mim, mas falem. Nesse caso, vale. Então, eu estou buscando isso porque o nosso item agora é a comunicação. É a forma mais prática de você se dirigir e ser observado. Esse item que a gente traz para a tela agora é fundamental. Presta atenção nele. A comunicação não é apenas verbal, é linguagem corporal. Procure eliminar os tiques. Mãos e expressões faciais falam muito mais do que você. Em alguns casos, chegam a falar por você. Uma ferramenta interessante, baratinha, que já está no nosso dia a dia, que é o espelho. E o espelho, ele serve para delimitar o seu improviso. Quando a gente recomenda o espelho, a gente tem certeza absoluta que aquela frase antiga, né? Espelho, espelho meu, diga se alguém mais bonito que eu, sabe? Ela é verdadeira. Porque o espelho não vai te trair. Teu marido, tua esposa, podem até dizer, olha, fulano tá bem, tá legalzinho. Pode até maquiar um pouquinho para não te machucar, para não te magoar, mas o espelho vai te dar a dimensão exata. Então, tenha sempre o espelho. Tô bem, não tô? Acho que não combinou. E aí vem aquela questão assim, você quer impressionar e exagera no batom, vocês mulheres, né? Ou exagera na sombra, né? Ou então aparece lá na visita ao salão comunitário e à casa da Dona Maria, parece que tem duas maçãs no rosto enormes, duas bolas assim, né? E acha que está abafando. Vá da forma mais simples possível. Tá?
você vai num bairro, que necessidade que você tem de ir lá, desculpe o termo que vou usar, no meio do mato de terno e gravata. Cara, as pessoas que vão te receber lá, grande parte delas está de chinelo de dedo, velho. Uma boa parte não teve dinheiro para comprar uma camiseta nova para te receber e você foi lá. Não, mas eu sou o candidato. O voto que você precisa é o voto que ele tem para te dar. E ele só vai te dar nessa visita o voto se você agradar. Se você estiver no mesmo nível, tá? Com todo o respeito, com toda a cordialidade. Então, cuide nisso, porque as suas expressões, a sua forma de chegar, atrapalha e precisa ser corrigida. Então, na frente do espelho, você vai ver esse movimento de mãos, né? Você vai ver se é melhor estar assim, né? Eu já vi muito candidato, e vou pedir desculpas a vocês aqui, mas a gente está, a oratória é um chão de fábrica, tá? É onde a gente briga e nos nossos seminários a gente trata e trabalha muito bem isso. Já vi candidato sendo flagrado, ouvindo os integrantes da comunidade numa reunião, ou coçando a cabeça, mexendo no nariz, ou em outras partes que nem cabe aqui citar. Não há nenhuma expressão maior de nervosismo do que isso aqui, ó. É você estar ali, você está ouvindo, o cara tá dizendo para você que tem um problema enorme para resolver e você está aqui. Você está mais nervoso que o cara. Relaxa. Relaxa. Pega a sua água aí, vai. Não deixa que ninguém te desabasteça de água. Tem uma garrafinha ali, ou então o camarada pega, põe a garrafinha de água na mesa, o copo e enche o copo. Quando você encheu aquele copo, enquanto você não vê aquele copo vazio, você não vai parar. Põe um tiquinho de água ali, põe um pouquinho ali. Vai dosando, aquela água não é para você tomar, é para molhar a sua garganta, molhar a sua língua, né? Para não ficar com a boca seca, como se diz. Então as suas expressões falam muito e podem falar muito mais do que você. Preste atenção nesse item agora que a gente coloca na tela. Esse é fundamental também nessa formatação que a gente está fazendo no seu perfil enquanto candidato a prefeito ou a vereador. Conhecer o público com quem você vai ter contato. Antes de ir ao encontro ou a uma apresentação, tome conhecimento de que tipo de público lhe espera. Este comportamento do público vai variar de acordo com a sua plateia. Se não conhecer ninguém, ao chegar no local, procure saber um pouco sobre o evento, sobre o local, sobre as pessoas. Pequenas considerações do ambiente podem fazer uma grande diferença. Isso me faz voltar àquela questão de você entrou no salão, cumprimentou todo mundo, botou o copo d'água na mesa. É mais ou menos a gente está batendo de volta naquilo que já trouxemos aqui. Mas esse item é fundamental. Saiba o que você vai fazer lá. Eu já vi muito candidato que chega no local e fala para o assessor, né? Tá, e agora? O que a gente vai fazer aqui? Ô filho, se prepara para isso. A agenda existe para ser usada. E assessor é o que mais trabalha numa campanha. Então tenha no seu assessor o cara da sua agenda. Esse cara que faz a sua agenda, ele é obrigado a saber o que você vai fazer lá. O ideal, inclusive, é que você já chegue lá com tudo mapeado. Chegue sabendo que o Rafael está lá, que o João está lá. Né? Aquele exemplo que eu dei agora há pouco da Maria. Pô, nem sabia que a Maria era da família. A Maria me conhece, eu também conheço a Maria há muito tempo. Né, Maria? Bom te ver aqui. Ou seja, você quebrou o ambiente, quebrou a barreira e você vai ver que você vai se sentir mais à vontade. Porque quanto mais à vontade você se sentir, melhor será a recepção que a sua fala irá refletir naquelas pessoas que estão ali te esperando. Vamos ao próximo item para acelerar um pouquinho mais? Todo mundo quer ter sucesso, né? E às vezes a gente pensa que sucesso é um negócio difícil de alcançar. Difícil. Vamos pegar uns exemplos básicos aqui. Você acha que se sucesso fosse tão difícil assim, o Lepo Lepo teria sido rodado 2 carnavais, o ano inteiro? Hã?
Você acha que se sucesso fosse tão difícil, o Chimbinha, feio daquele jeito, teria feito o sucesso que fez com a banda Calypso? E aí vem outras situações mais. Então, sucesso é algo que a gente constrói, mas é preciso saber construir. É claro que tem humildade, tem foco, tem direcionamento, mas este sucesso precisa ser construído. E esse sucesso que você precisa, a gente traz como próximo item da nossa videoaula. Uma pessoa sempre será diferente da outra. As dores de cabeça de um podem ser comuns a outras pessoas. Em uma campanha eleitoral, essas concepções são individuais. Isso significa dizer que você precisa ter excelência em sua apresentação. Você é único e, como tal, precisa reunir todo o conhecimento adquirido, toda a técnica individual criada para o seu perfil e ficar o mais à vontade possível dentro dos limites básicos do comportamento. O que a gente quer dizer com dentro dos limites básicos do comportamento? Porque tem muito candidato que acha que está ganha, a situação está ganha, já chegou lá abafando. Ô filho, você está a campanha inteira correndo atrás de uma coisa, voto. E esse voto você pode perder simplesmente por um detalhe. Quer um exemplo mais direto ainda? Você que é casado, você tem certeza que a sua mulher vota em você? Teoricamente, é o único voto que você tem. O dela e o seu. Mas muitos candidatos já perderam a eleição porque a mulher não votou. Na última hora ela mudou. A eleição do fulano está ganha. Vou votar no fulano para dar uma forcinha. E o marido perdeu por um voto. Então você tem que administrar essa questão do sucesso, do êxito, pela excelência. Só ganha voto quem pede. Então, depois que você entrou naquele salão, cumprimentou as pessoas, afagou a criança, fez uma média com o casal de idosos, tomou o copo d'água, colocou um pouquinho, foi irrigando a garganta, levantou para cumprimentar o público, ouviu todas as suas dificuldades, se colocou à disposição para resolvê-las, de nada adiantou tudo isso se você não disser, olha, quero aproveitar aqui para pedir o meu voto, para pedir o seu voto na minha candidatura, porque candidato não vive sem voto. Eu não vou me eleger se vocês não votarem em mim. E se quiserem que tudo isso seja resolvido e encaminhado, vocês têm que votar em mim. Então tem candidato nas minhas oficinas de comunicação que desenvolvo no Brasil inteiro, que o cara vai para a oficina, ele discursa bem, ele domina todos os assuntos, mas no minuto final ele não é capaz de pedir o voto. Então, excelência é isso, é você fazer tudo e bem feito. Próximo item. Deixar uma boa impressão é fundamental. Sabe disso? Vamos conceituar um pouquinho mais isso aqui na tela? Ninguém é perfeito. Embasado nisso, procure sempre estar o mais natural possível. É, no mínimo, deselegante falar sobre algo que não tem conhecimento ou tentar responder a qualquer sorte. É fundamental a humildade de reconhecer que desconhece determinado assunto ou então que não entendeu uma pergunta feita. Evitar enfrentamento com temas polêmicos vai lhe poupar consequências danosas e mostrará equilíbrio e serenidade. Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. Que tipo de imagem você quer que o seu eleitor tenha de você? Do cara sereno, do cara tranquilo, do cara sociável, né? Amável com todo mundo, com o idoso, com a criança, o cara que não encheu o copão d'água, né? Botou um pouquinho, foi irrigando a garganta, o cara que teve o tique-tique nervoso ali na hora, né? Ou o cara que cruzou os braços, ficou prestando atenção, né? Aquele que no meio de uma exposição qualquer, ou seja, a pessoa está falando e chega um outro no ouvido dele e ele deu atenção aqui. Se alguém chegar no seu ombro, pede para esperar um pouquinho, né? E aí se a pessoa que estiver ali interpelando, perguntando, parar de falar, você olha, desculpa, eu prestei atenção aqui, desviei o assunto, pode repetir para mim? Esta imagem de uma pessoa preocupada que quer atender aquela demanda é fundamental. Você pode não saber falar direito, você pode não ter dificuldade de toda espécie, mas saiba ouvir.
E quando falar, mesmo que a sua fala seja bem curtinha, mas que seja precisa. Sabe aquela história do Bang Bang? Do filme de Bang Bang, que o cara tinha 1 ou 2 balas no coldre? Você só tem uma. Porque quando você sair desse salão onde você entrou, cumprimentou as crianças, 1 a 1, afagou as criancinhas, cumprimentou os idosos, olhou para Maria e disse que já a conhecia, né? Depois que você sair, no mesmo dia pode vir outro. Né? E aí? Como é que fica a sua imagem? Imagem 2. Você chega lá, né? Não foi de paletó nem gravata, mas chegou lá com a bota ou com o sapato cheio de barro. Aí os caras prepararam o salão, a casa para você chegar, e você chegou lá e lameou tudo de barro lá. Ô pessoal, desculpa, estava ruim de chegar aqui. Cuide disso. Qual é a imagem que fica? Poxa, mas o cara meteu o pé no lodo lá, nem viu que a minha mulher, vai dizer o dono da casa, né, limpou a casa tão bonitinha para receber. Tem um paninho aí, pessoal, só para não sujar o pé, que a comadre lavou a casa hoje. Essa imagem de um cara ligado, de um candidato, de uma candidata que tenha essa percepção dos fatos, ela é fundamental. Veja bem, a nossa aula é sobre oratória e a gente acabou trazendo para cá outros procedimentos que podem, de certa forma, não fazer parte da oratória, mas que são fundamentais. Porque são as suas atitudes, são os seus gestos que vão falar em determinados momentos muito mais do que você. A gente vai fechar essa videoaula deixando na tela 3 perguntas que são fundamentais. E olha bem, gente, se você conseguir responder essas 3 perguntas com toda a sinceridade do mundo, não tenho dúvida nenhuma de que você vai estar muito bem encaminhado. Mas a sua caminhada, a sua trajetória, a sua campanha depende dessas 3 respostas. Nós fizemos todo um roteiro aqui de onde você andou, falamos do batom, da sobrancelha, da apresentação, né? Falamos de coisas que você não deve falar, o que deve. Não dá para falar tudo numa aula de 30 a 40 minutos, mas essas 3 perguntas que vêm agora, elas são fundamentais. E eu diria assim, ó, que são a tábua de sustentação da tua candidatura. Vamos à primeira delas? Se você estivesse no lugar do seu eleitor, votaria num candidato como você? A segunda pergunta. Se a sua resposta for sim, relacione 2 fatores que possam ser classificados como determinantes para o seu voto. 2, hein? Não mais que isso, 2. A terceira pergunta, ela é a chave de tudo isso. Ela pode abrir ou fechar. Tem a mesma função. Se você conseguisse eleger um prefeito ou um vereador como você, o que exigiria dele como compromisso de mandato? Para a gente fechar aqui e fica como mensagem final. Não prometa na sua campanha aquilo que foge da sua alçada. Não diga que vai fazer aquilo que você não tem a menor condição de fazer. Muitos candidatos se elegem e não conseguem a reeleição porque não cumpriram um preceito básico chamado palavra. E se você disser durante a sua visita, olha, quero vir mais vezes aqui, e for eleito, você tem que ir lá nessa comunidade. Você tem que ir lá nessa residência. Ah, mas eu não tomo café, não tem problema, come um biscoito, vai lá. A Maria que você identificou nessa aula aqui, identificou imaginariamente na casa do cidadão, que você disse que conhecia, conheço a Maria. Você tem que conhecer a Maria. Porque senão fica aquela história assim, ó. Maria, tudo bem? E ela, eu nunca te vi. E não esqueça que a melhor impressão é aquela que fica, é a primeira. Então, para essa candidatura, para essa campanha, para essa jornada, que eu classifico sempre nas nossas aulas como uma guerra, você tem que estar preparado, você tem que estar focado,
você tem que ter um espelho, você vai usar o canto da parede, você vai fazer o exercício antes de chegar numa comunidade, num bairro, num salão paroquial, você vai fazer isso na sua casa, você vai treinar com os seus e você vai ter que aprender uma coisa que é fundamental, que é ouvir. Muito mais do que falar, ouvir. O segundo conceito é ser sincero em tudo aquilo que você for dizer. Não diga o que você não sabe, não entre em bola dividida e vão pintar muitos temas polêmicos. Se você não tiver um conceito específico sobre isso, é melhor não responder. Se na rádio, no jornal ou na televisão o jornalista for te apresentar uma pegadinha, uma pergunta difícil, não se constranja em dizer a ele: olha, companheiro, desculpa, eu não entendi. O que você quer saber mesmo? E se ele insistir na pergunta, estou te falando com um profissional do meio. Insista com ele: desculpe, eu não entendi o que você quis dizer, traduza para mim e eu vou poder te responder. Você vai escapar de muitas ciladas e vai chegar num perfil que eu acho que dá para encarar uma grande campanha e tomara a Deus você seja um dos 50 da aula anterior que conseguiram se eleger graças a essas noções básicas de oratória que a gente tem procurado passar aqui. Até o nosso próximo encontro. Um abraço. Sucesso! Quero te ver eleito, quero te ver vereador, quero te ver prefeito, deputado, quero ver você realizando os seus sonhos. E sonho só acontece quando a gente acredita nele. E eu acredito em você.